Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é emissário Cristiano. Vamos dar continuidade à nossa investigação, à nossa série, a parte 4. Bem, gente, você sabia que os cristãos lá do Novo Testamento, eles acreditavam que presenciariam o segundo advento de Jesus Christ? Por incrível que pareça, a história do passado acaba se repetindo no futuro. Da mesma forma como os cristãos de hoje, das várias partes da cristandade, eles também acreditam nessa suposta vinda de Jesus Christ no segundo advento, e ficam aí desesperados e anunciando esse suposto advento, E que infelizmente muita gente morre e acaba não vivenciando este advento. Bem, antes da gente começar a nossa investigação, eu queria anunciar também aqui neste canal que quando eu acabar esta série, e antes de eu começar a próxima série, eu vou soltar um videozinho especial de uma suposta profecia no Torá que relata o que é o Holocausto e como esta profecia no Torá, ela coloca detalhes do Holocausto com tanta precisão, com mais de 3.000 anos de antecedência. Vamos ler o Torá neste livro, chamado Devarim, profetizando o Holocausto ali com 3.300 anos de antecedência, nos seus mínimos detalhes do Holocausto, ok? E esta profecia, ela mudou drasticamente a minha vida, E por que eu faço essa pergunta do tal do Holocausto? Porque geralmente, grande parte dos ateus que querem estudar sobre alguma religião, por exemplo, do judaísmo, o que eles geralmente fazem? Eles vão lá na editora Sefer, através da internet, compra uma Torá, começa a sair de capa azul aí, compra um Tanar, no caso esse aí também, dá alguma lida, alguma estudada básica, para conhecer, para tentar achar uma brecha, e não querem se aprofundar no assunto, não querem, como por exemplo, saber o porquê desse tal do Holocausto, por exemplo, que é uma das perguntas para você se tornar ateu, Por que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel passar, mas não teve poder para abrir os portões do campo de concentração na Polônia, Justamente o Torá responde isso aí, Então ele não procura saber a resposta. Também, se ele encontrar a resposta, ele não vai querer abrir mão. Não, realmente é Deus na causa. Agora eu sei o porquê que o Eterno não abriu os portões do campo de concentração na Polônia. E até porque, se ele descobrir também, ele vai deixar de ser ateu. É uma coisa que ele não quer abrir mão. Ele não quer saber e não sabe também, Então eu vou estar fazendo esse vídeo para responder essa questão aí. Mas antes da gente começar nosso vídeo, a parte 4, eu convido você a se inscrever-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E vamos embora pro estudo? Segue a vinhetinha aí. E agora vamos estudar, onde a Bíblia admite que o próprio Jesus Christ não volta. Pois é, a própria Bíblia admite que Jesus não volta, Vamos observar aqui os comentários e os estudos. Bem, notamos aqui uma imagem de Jesus Christ, o Jesus católico, Bem interessante. E o que diz aqui? Está esperando a minha volta? Vamos ver no que diz aqui, É aqui onde as igrejas contam unicamente com a total burrice dos crentes.
Não é qualquer tipo de idiota que acredita no retorno de um judeu morto há 2000 anos. Precisa ser muito idiota. E os parasitas da fé possuem uma larga experiência em localizar e explorar este tipo especial de idiota. Aí temos aqui um meme que diz o seguinte, um rapaz aqui conversando com Jesus, né? Eu dei a minha vida por você. Aí o rapaz responde, eu não te pedi nada. E a sua vida você deu, mas depois de 3 dias você pegou de volta. Então eu não te devo nada. O que ele quis dizer com isso? Que ao Jesus dar sua vida pela humanidade, ele acabou que ressuscitando no 3º dia, quer dizer, ele tomou de volta. O certo seria ele manter-se morto, né? E aí sim, eu dei minha vida por você, mas quando ele ressuscita, ele deixou de dar a vida pelas pessoas. Bem que incoerente, né? Mas vamos lá. Na Bíblia existem muitas profecias, mas sem dúvida a mais conhecida e celebrada é a que fala do juízo final e da segunda vinda de Jesus Christ para recolher todos aqueles que creram nele como Filho de Deus e dar-lhes o reino dos céus e a vida eterna como recompensa. Aqui cabe uma pergunta constrangedora. Segundo a Bíblia, isso já não era para ter acontecido? Ué, mas como assim? Como será demonstrado? Segundo a Bíblia, Jesus realmente quis dar a entender que o seu retorno era iminente e aconteceria ainda no tempo da vida de alguns dos seus discípulos. Nossa! Jesus estabelece o prazo para a sua volta. Trolando babacas há 2000 anos. Olha só, esse cara sou eu, né? Nos evangelhos sinóticos de Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, Jesus faz uma extensiva e detalhada descrição sobre o fim do mundo e sobre a sua segunda vinda, e concluiu dizendo, Mateus capítulo 24, verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Marcos capítulo 13, verso 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Lucas capítulo 21, verso 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Jesus teria dito isto por volta do ano 33 do século I. Consequentemente, a profecia deveria ter se cumprido até os meados do século II, quando morreu na última pessoa de sua geração. Algumas pessoas tentam defender essa constrangedora profecia não cumprida, dizendo que ela apenas se refere à destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70. Porém, a palavra, entre aspas, todas, torna este argumento pouco convincente. O segundo advento, mencionando como sequência e clímax das tribulações, também deve fazer parte do cumprimento da profecia. Outra tentativa de defender é dar à palavra, entre aspas, geração, uma interpretação antemporal, fazendo-a referir-se ao povo judeu ou à cristandade, por exemplo. Porém, vejamos o que diz a nova tradução da linguagem de hoje, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, no ano 2000. A nova tradução da linguagem de hoje busca difundir o conhecimento do texto bíblico, facilitando a legibilidade ao evitar o uso de palavras difíceis, né? Linguagem popular. Neste versículo em particular, ela evita o uso da palavra, entre aspas, geração, exprimindo seu significado no contexto original por outras palavras. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, verso 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Olha só, que linguagem fácil, né, gente?
E isto mostra que a palavra, entre aspas, geração, na passagem tem o seu sentido usual, que naturalmente ocorre ao leitor em uma primeira leitura do texto. O conjunto das palavras cujos tempos de vida do sobrepõem em uma determinada época, confirmando o prazo de meados do século II para a volta de Jesus. Alguns julgam enxergar uma escapatória deste prazo na continuação do capítulo, em Mateus capítulo 24, verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Marcos capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Marcos capítulo 13, verso 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Só que isso não nega o prazo estipulado acima, apenas acrescenta que, dentro deste prazo, o momento exato da vinda permaneceria um mistério. Jesus poderia voltar a qualquer instante e, portanto, os seguidores de Jesus deveriam permanecer vigilantes e não deixar para se prepararem só perto do fim do prazo, quando estiverem velhinhos. E ainda que alguma dessas manobras chegasse perto de convencer, o prazo é confirmado por outras palavras atribuídas a Jesus em outras passagens replicadas nos 3 evangelhos sinóticos, que no caso Mateus capítulo 16, verso 27 ao 28, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Verso 28, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, no caso se referindo aos discípulos e alguns, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Em outras palavras, eles permaneceriam vivos e testemunhariam a segunda volta de Jesus. Correto? Marcos capítulo 8, verso 38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos angels. Marcos capítulo 9, verso 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte. Então é alguns, né? Não todos. Alguns vão morrer, outros não, vão permanecer vivos para testemunharem a volta de Jesus. Que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com power, com poder. Lucas capítulo 9, verso 26 e 27. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Em outras passagens, Jesus diz que aqueles que vigiassem e orassem poderiam ser merecedores de evitar os perigos e estar de pé, ainda vivos, diante dele no momento de sua vinda. No caso, Lucas 21, 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Outra passagem atribuída a Jesus se refere ao prazo para seu segundo advento. Mateus capítulo 10, verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Embora estas passagens não cite o prazo de uma geração, é perfeitamente condizente com ela. Uma geração seria tempo suficiente para que, entre aspas, a boa nova de Jesus fosse anunciada em menos de
totalidade das cidades de Israel. É de inconcebível que todas as cidades de Israel já não tenham até hoje sido visitadas por cristãos pregando o evangelho. Também Caifás deveria presenciar a vinda de Jesus no céu. Mateus capítulo 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos capítulo 14, 62. E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Nada disso aconteceu. E aí, gente? Os discípulos morreram e ninguém viu Jesus voltar. Agora vocês vão notar alguns memes criados no Facebook para essa suposta vinda de Jesus dos ateus, né? Que são muito engraçados até. Aí tá os crentes vindo nas minhas redes sociais avisar que Jesus está voltando. É bem assim. Além de eles anunciarem, eles ameaçam as pessoas, aqueles que não aceitam a sua fé alheia. Ameaça com Armagedon, que você vai para o inferno, etc, né? Isso nas redes sociais, né? Agora, se for pessoalmente, só falta vir com uma arma de fogo mesmo, né? Aqui diz o seguinte: eu voltarei antes que os apóstolos morram. Bíblia, Mateus 16, 27 e 28. Até hoje não voltou. Não voltou porque nunca existiu. Jesus está voltando. Já estou quase pronto. Que povo chato. Claro, Jesus está se preparando, né? Tem que ser com toda a glória, toda maquiado, né? E tal. Aceita que dói menos. Jesus nunca voltará. Aí no cantinho ali, 2000 anos já passaram e nada de Jesus voltar. Fora Jesus. Aqui de outro cara, aqui, ó. Aprovou leis que mantinham a escravidão. Vou tentar até aumentar isso aqui. Aprovou leis que mantinham a escravidão, maus tratos com animais, matador de porcos, no caso, charlatanismo, ódio ao estrangeiro, xenofobia. Tentou aprovar leis que se executassem filhos que desonrassem seus pais. Não cumpriu promessa de campanha, dizendo que voltaria em breve, antes até o falecimento dos apóstolos. Quer dizer o quê? É um político mentiroso, né? Tire esse personagem da sua cabeça. Meio engraçado, né? Olha só que interessante isso aqui também, gente. O grande enganador, a besta que todos adoram. Olha o plágio, Isis, Esos e Jesus e Esos, né? Quer dizer, a letra J foi inventada no século XV, né? Que antigamente nas Bíblias era chamado de Eso e Eso. Aí a Sociedade Bíblica acrescentou o S e depois trocaram o Y pelo J, Yod. No século XV ficou Jesus, né? E o Esos é a Isis lá do Egito, não é verdade, né? Um plágio muito bem montado. Para que ir para a academia se Jesus está quase voltando? Aí um falou assim: porque a porta é estreita, viu? Tem que emagrecer. Olha só. Olha essa aqui, gente. Muito engraçado também. Agora eu quero ver os ateus fazerem graça, dizendo que Jesus nunca vai voltar. Olha e aí, gente. Voltou ou não voltou? Se comparar pela foto do quadro e a foto do rapaz, Jesus voltou, né, gente? Igualzinho, né? Mais um meme satirizando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morreram, antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Mateus 16, 28. Aí Jesus disse: eis que cedo venho, e ninguém mais viu o cara. Muito engraçado isso, né, gente? Aqui temos um meme de Jesus, né? Tipo assim, Jesus voltou, né? Uma simulação. Vamos supor que Jesus volte e comece a fazer o julgamento para os grupos religiosos aqui do Brasil, né?
Aí diz assim lá no cantinho esquerdo superior: e Jesus finalmente volta para julgar a todos nós. Aí primeiramente ele vai julgar os católicos. Vocês são os retrógrados, fascistas, medievais, alienados, enriquecedores e pilantras. Vixe Maria. Evangélicos. Vocês são a cópia mal feita dos católicos, só que bem mais burros e muito mais chatos. Bem, no canto direito, os espíritas. Vocês são tão bisbilhoteiros que querem ficar fofocando até com o que já morreu. Os ateus. Vocês são tão desconfiados que se eu aparecesse pessoalmente para vocês, vocês iam mandar eu transformar água em vinho para provar que sou Jesus Cristo. Resultado, vai todo mundo pro inferno. Aqui mais uma gracinha, vamos ver. João 8,44. Satanás é o pai da mentira. Falou o sujeito que prometeu voltar há mais de 2000 anos, né? É verdade, né, gente? Aqui é uma simulação do paraíso, né? Vamos supor que Jesus volte, arrebate a igreja e a eternidade espera os santos, né? A eternidade no paraíso, 9 trilhões, 856 mil bilhões, 700, nossa, dias adorando a Jesus. Você imagina, né, gente? Olha só. Aí o povo começa a comentar: não tem mais nada para fazer aqui não, gente. É só adorar Jesus 24 horas. Não questione. Já esqueceu o que aconteceu com Satanás? Gente, não tem o que fazer no céu. Só adorar Jesus 24 horas, né? Aqui é mais uma. Olha que engraçado. 2018, no caso da publicação foi criada, né? Aí os crentes começam a comentar: nossa, como ele é maravilhoso, que lugar lindo, agora estou feliz, quanta glória. Aí depois de trilhões, zilhões de anos depois, não tem mais nada para fazer aqui, gente, estou cansado disso, sou uma besta mesmo, eu aqui e meu filho no inferno. E mais longe ainda, olha, caraca, quanta numeração depois de Cristo. Socorro, me tira daqui, eu quero morrer, isto é perturbador. Claro, gente, 24 horas, zilhões de anos depois de Cristo. E o povo fazer uma coisa, só adorar Jesus, não tem nada para fazer lá no céu, gente? Para, né? A Vanessa Gomes: Jesus está voltando em breve, né? Nossa Senhora, vixe. Eu voltarei em breve, e assim surgiu o primeiro dia da mentira. Mais um já passou, e é aqui: Jesus está voltando. Isso dizia o seu bisneto, o seu neto, seu filho, você, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, seu tetravô, seu pentavô, seu hexavô, seu heptavô, seu octavô, seu eniavô, seu decaravô. Todos falaram no passado que Jesus voltou, eles morreram e Jesus não voltou. E a outra geração fica... Bem, chegamos mais uma parte, né? Um capítulo, a parte 4. E eu lhe convido você a não perder a parte 5. Você vai descobrir que os primeiros cristãos acreditavam que presenciariam o segundo advento, né? E a parte 6, que os primeiros cristãos acreditavam já viver os últimos dias. Olha só, é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Os cristãos acreditam estar vivendo os últimos dias. A história do passado se refletir nos dias de hoje, mas o que temos a revelar? Vamos falar sobre esse assunto. E eu alerto você que não tire conclusões precipitadas, né? Para entendermos este assunto da suposta volta de Jesus Christ, né? Temos que ir até o final dessa série, para lá no final chegarmos a uma conclusão definitiva. Por enquanto estamos só investigando. Todo esse estudo aqui, toda essa satirização é simplesmente um estudo, analisando texto por texto, contexto, outras versões da Bíblia cristã
E lá na parte 10, 12, nós vamos chegar à conclusão. Aí poderemos falar alguma coisa, ok? Mas deixe seu comentário, né? Deixe seu like, compartilhe e segue a parte 5. Fui!